Boa noite a todos. 6 horas da tarde em ponto. Meu nome é Adriana Freitas, sou médica mastologista em Florianópolis e sou presidente da Sociedade Catarinense de Mastologia, Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Santa Catarina. Queria agradecer à Sociedade Brasileira de Mastologia pelo convite. Queria apresentar a Sociedade Brasileira de Mastologia para o público que não conhece. Nós somos um grupo de médicos que trabalhamos pelos nossos especialistas para promover a especialidade, melhorar a qualidade de atendimento e pelas nossas mulheres, garantindo atendimento de qualidade no que se refere ao câncer de mama. Então eu vou coordenar a live de hoje, já vou aqui convidar os nossos convidados, já vou convidá-los para participar, sejam todos bem-vindos. Vou começar pela Fabiana Beltrame, que como eu é Maria. Depois vou chamar a Fábia Alvim. Preciso dizer para vocês que eu estou felicíssima de estar aqui, porque... Olá, Fábia! Oi, Tudo bem? Fábio, como se eu tudo fosse bom? íntima, né, Fabiana? Oi, Pois Fábio é. do vôlei, tudo bem? Oi, meninas, A tudo bem? Oi, gente vê Xará, esse tudo pessoal bom? na Tudo televisão, a bem? gente acha que é super íntimo. E aí a gente fica chamando de Fábio, fica fazendo de conta aqui que já viu 1000 vezes. Como se fosse, né? Fábio, como se fosse. Fábio e Fabiana, sejam bem-vindas. Eu vou chamar Fábio e Fabiana para não fazer confusão aqui com terminou, com o nome de vocês é igual, né? Para quem Xará. não me conhece, para vocês duas que não me conhecem, eu sou Adriana Freitas, sou mastologista em Florianópolis e sou presidente da Sociedade Catarinense de Mastologia. Então, eu vou convidar o nosso terceiro elemento, que é o Paulo. Paulo é educador físico, que trabalha com educação física em paciente oncológico. Então, agora acho que eu consigo ficar tranquila e pelo menos olhar para vocês, né? Olá, Paulo, seja Olá, pessoal, bem-vindo. tudo bom? Oi, Obrigado, Paulo. Adriana. Oi, Paulo, tudo bem? Sejam Olá, todos gurias, tudo bom? bem-vindos. Fabi, Fabiana, tudo bem por Estava aí? falando para elas, Paulo, que eu não conheço nenhum de vocês. Então, eu estou fazendo de conta que sou íntima, porque fico mais à vontade assim. Mas eu sou mastologista em Florianópolis e sou presidente da minha sociedade em Santa Catarina. Então, eu vou coordenar essa live de hoje. Estava tentando explicar, pessoal, que nós somos a Sociedade de Mastologistas, nós trabalhamos pelos nossos especialistas para garantir qualidade de atendimento e qualidade na especialidade, como a Fábio faz pelo pessoal da especialidade do esporte dela, a Fábio Beltrame faz pelo remo e o Paulo aqui faz pelo pessoal da educação física. E o objetivo dessa nossa live, nós da Sociedade Brasileira de Mastologia, criamos uma campanha que se chama Quanto Antes Melhor. O objetivo da campanha é conscientizar as mulheres que esse quanto antes é muito importante mesmo. Quanto antes elas tiverem consciência de que elas são responsáveis pela saúde delas, quanto antes elas buscarem qualidade de vida para terem saúde, quanto antes elas procurarem um médico para poder fazer seus exames preventivos e, no caso de câncer de mama, quanto antes, mais cedo o tratamento que garante maiores chances de cura. Então essa é a nossa live com essa proposta e eu queria que todos vocês fossem bem-vindos. Obrigada, obrigada. É um prazer estar participando. Oh, que ótimo, que ótimo. Então, olha só, pessoal, qual que é a nossa ideia aqui de hoje? Eu vou apresentar os nossos participantes. Vou começar pelas meninas. Eu sempre dou preferência pelas meninas. Paulo, desculpa. Brincadeira, mas ladies first. A Fabiana, primeiro eu preciso dizer que eu sou tiete, então estou ligeiramente emocionada, porque eu amo esporte, vi essas duas aqui na TV, torci pela medalha olímpica do Brasil no vôlei, acompanhei a Fabiana Beltrame no Pan-Americano, sou total fã. Então, se vocês perceberem que tem uma leve tietagem, vocês dão um desconto que deve durar 15 minutos e não mais que isso, eu juro. Então, eu vou apresentar para quem não sabe, né, a Fabiana Beltrame. A Fabiana Beltrame é atleta do remo, é a melhor mulher do remo no Brasil. A Fabi já tem títulos que nos enchem de orgulho, então ela participou de 3 Olimpíadas, né, Fabiana?
Isso. Ela ganhou medalha em 2 Jogos Pan-Americanos e foi campeã mundial do remo. Pasmem. Então, nós estamos falando com uma super atleta. Fabiana, muito obrigada por tudo que você fez pelo esporte. A gente está aqui também para agradecer e para desejar que seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui também. Eu sou fã da Fábio também, acompanhei as medalhas dela. Eu não sei se ela lembra, mas já participei de uma matéria com ela, foi muito bacana. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que legal. A Fábio também, né? Vou apresentar aqui, Fábio do vôlei, Fábio Alvim. A Fábio é super atleta. 2 medalhas de ouro em Olimpíada, um monte de título que eu não vou conseguir ler todos. Também queria agradecer, Fabiana, por tudo que você fez. A gente também acompanha o seu trabalho de comentarista no Sport TV. A gente acompanhou as últimas Olimpíadas. Seu trabalho é maravilhoso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Adriana, eu que agradeço. Primeiro, boa noite a todos e todas. A Fabiana é uma companheira, digamos assim, né, de luta dentro do esporte. Também boa noite ao Paulo. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando de um tema tão importante, né, dessa conscientização, enfim, de alguma forma a gente conseguir fazer com que essa mensagem chegue a mais lugares, né, e dizer que é um prazer e tomara que não passe tão rápido, né, que normalmente as lives pelo Instagram, elas são muito corridas e o tema é de extrema relevância, dizer que é um prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigada, Fábio. E o Paulo Mikhailov, é isso, Paulo? Falei certo? Pode ser. O Paulo é um educador físico, o Paulo é formado pela Universidade de Passo Fundo, chiquérrimo esse homem, ele fez mestrado na Rússia, na Universidade de Cultura Física da Rússia e é doutorando dessa mesma universidade. O Paulo foi convidado, eu achei muito legal, Paulo, que você esteja aqui, porque ele faz um trabalho muito legal com pacientes oncológicos na universidade. Então, muito obrigado, Paulo. Eu sei que você é coordenador desse projeto. Sei também que o Paulo é uma pessoa super humilde. A gente identificou equivocadamente ele como criador do projeto e ele rapidamente disse que o criador foram os alunos dele. Ele é só coordenador. Então, muito obrigado por ter aceitado, Paulo, e também parabéns por reconhecer o mérito do outro. Eu que agradeço, doutor, agradeço imensamente poder estar participando dessa campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia. Me sinto, assim, orgulhosíssimo e um prazer também enorme estar podendo conversar com essas 2 super atletas. Tipo assim, para mim é fantástico, ainda mais que sou da área de treinamento desportivo, também é a minha área do mestrado, do doutorado, enfim. E aí a gente consegue também quantificar mais como é difícil ter uma garra, porque tem que ter uma garra, assim, uma garra incomensurável para poder chegar onde essas 2 super atletas estão, as conquistas que elas tiveram. Então é um prazer. Eu estou parecendo você, Adriana. 2 chats, então. Tietando as 2 aqui. Mas é que realmente, ainda mais que a gente trabalha com essa área, que é treinamento, né, a gente consegue quantificar um pouquinho mais, que é realmente para se destacar e para chegar onde essas 2 atletas chegaram e ter as conquistas que elas tiveram. Realmente é um prazer, assim, ó, incomensurável. Muito obrigado. Obrigado por ter me convidado, Adriana. Uma honra, a honra é toda nossa. Então, a gente vai aproveitar o gancho do que o Paulo está dizendo aqui. O Paulo está dizendo que tem muita admiração. Eu vou começar sempre as perguntas pela Fábio Alvim, Fábio Beltrame e Paulo, só para a gente ter uma sequência. E se vocês quiserem fazer comentários também, fiquem à vontade. O que o Paulo estava dizendo aqui, então a gente está falando de atividade física e saúde, mas o que o Paulo está dizendo é que vocês são atletas de performance num país onde o esporte não é valorizado. E surpreende muito que vocês tenham destaque, como vocês tiveram, e a gente sabe que é esforço próprio. Então, eu queria que vocês dissessem, Fábio, a gente está doido para saber o que você tem feito da sua vida hoje. Eu citei que você foi comentarista, que você é comentarista do Sport TV, e eu queria saber como que está esse momento. Então, você se aposentou como atleta de performance, o que você está fazendo agora? Então, se você pudesse apresentar, eu agradeço.
Bom, então, eu parei de jogar há 3 anos, né? Vivi do vôlei profissionalmente por 20 anos. É, acho que a gente está falando aqui de saúde, né? E esporte de alto rendimento, se a gente parar para pensar, ele já é excludente, né? Só chega, né, como o Paulo colocou lá, realmente a caminhada é dura e árdua, e quando a gente fala de saúde, né? Eu acho que até o esporte de alto rendimento nem está tão inserido, digamos assim, nesse contexto, porque ele, por si só, ele já é excludente pela questão da pirâmide mesmo, o quão difícil é chegar por ali. E fui buscando, né, formas de me manter não só ativa fisicamente, do ponto de vista de saúde, mas pensando em algo que eu pudesse seguir, né, pós-voleibol. E os comentários acabaram acontecendo meio que foi um encontro, né? Eu já estava pensando nesse pós-carreira, né, de como eu faria as minhas atividades depois que parasse, né, que deixasse as quadras. Logo surgiu essa chance de comentar, e desde então se tornou meio que a minha profissão, né? Se tornou a continuidade, digamos assim, é uma maneira também de estar inserida nesse contexto do esporte, e ao mesmo tempo desafiador, né? Porque comentar não é simples, passar um pouco da sua vivência talvez seja, mas se comunicar, né, ou fazer com que as pessoas entendam aquele esporte, missão bastante dura, eu te confesso. Achava que era até mais tranquilo, não é bem assim. Até porque, né, a gente, com o microfone, a gente tem uma missão muito grande de entrar na casa das pessoas, de falar de esporte, e às vezes até mais do que o esporte, como a gente está aqui hoje falando sobre algo pertinente, que é a saúde, enfim, né, a gente poder fazer com que essa mensagem chegue para todo mundo. Mas confesso a vocês que logo que parei de jogar, me dei umas férias aí de 2, 3 meses para colocar a cabeça no lugar, me reconectar. E assim, a atividade física faz parte da minha vida, né? Hoje tento manter uma rotina, não igual a de atleta, mas uma rotina onde eu cuido da cabeça, da saúde, né? E sigo estudando bastante, né? Para tentar fazer com que essa minha nova profissão, né? Esse novo lugar no cenário esportivo, a gente consiga fazer também bem feito. Porque atleta gosta de desafio, viu, Adriana? Mas confesso a você que tem sido prazeroso demais poder hoje estar do lado de cá das câmeras e, de alguma forma, também contribuindo para o crescimento do vôlei. Então, sem competições, Fábio. Agora é comentarista sem competições. Delícia, delícia. Nós vamos querer entrar um pouquinho em detalhe dessa história de qual espaço, sem ser esse profissional, como comentarista que o esporte tem na sua vida, mas eu queria agora passar para a Fábio Beltrame e perguntar, Fabiana Beltrame, você que também foi genial na sua especialidade, o que você tem feito agora? As pessoas querem muito saber se você ainda compete como atleta de performance, se não, como que as coisas estão? Bom, eu me aposentei das raias em 2016, né? Depois dos Jogos Olímpicos, que infelizmente eu não participei. Eu também fui comentarista do remo agora em Tóquio e 2016 também, né? Então foi uma experiência muito bacana, mas não levo como minha profissão. Depois que eu parei de remar em 2016, eu não sabia muito também o que fazer. Aí eu e meu ex-técnico, né, o Júlio, nós bolamos uma ideia para continuar trabalhando com remo. E aí a gente criou um projeto que é o Remo Fitness, que a gente tenta massificar a modalidade, né? Principalmente a modalidade do remo indoor, que agora acompanha, que bacana. Então é uma modalidade completa, né? Que antigamente só os clubes de remo tinham esse aparelho de remo indoor, e hoje qualquer pessoa pode comprar ou tem na academia, e muitas pessoas não sabem como utilizar o aparelho, não sabem que treinamento fazer. Então, a gente teve essa ideia de fazer esse projeto Remo Fitness, né, para quem quiser acompanhar, para não só ensinar, né, a remar direitinho, tecnicamente bem, mas também para quem quer se aprofundar um pouco nos treinamentos de remo indoor, a gente também tem um programa de treinamento específico para cada pessoa. Então, eu consegui conciliar também ficar na mesma área, né, que eu era antes, né, quando atleta. Mas agora os meus planos mudaram um pouquinho. Eu voltei para Floripa, né? Eu morava no Rio, remei pelo Vasco, pelo Flamengo. E depois que eu voltei para cá, agora nesse último ano, eu voltei a remar no clube, né? Na água mesmo. E aí o clube que eu comecei, o Clube Náutico Francisco Martinelli, me convidaram para competir de novo. E acabou que eu voltei a competir.
Mas, assim, Não nada de alto aguentou, nível. Fábio, Alvim. É, verdade. Aquela adrenalina da competição é muito boa, mas assim, nada de alto nível, né? Até porque eu já estou com uma idade, né? Para atleta de alto nível é realmente mais avançada, mas para passar minha experiência para as atletas novas, né, que estão vindo aí, minha experiência de modo geral nas competições, e também ajudar o clube que ajudou na minha formação, né? Então eu estou Ok. conseguindo me manter bem na área do remo mesmo, que é o que eu gosto. Espetáculo, Fábio Beltrame. A gente vai falar desse teu trabalho com o Remo, que eu realmente acompanho, acho que é importante para o público saber. Mas vamos passar para o Paulo agora. Paulo, estamos muito interessados, sabemos que você é educador físico, sabemos que você tem interesse no nosso grupo de pacientes, que são as nossas pacientes com câncer de mama. Estou para te dizer que é um baita desafio como especialista lidar com esse grupo que está sequelado de efeito colateral, sequelado de um membro disfuncional, muitas vezes pelas nossas cirurgias, e seria fantástico se disseminasse essa cultura de tratar os nossos pacientes que têm alguma limitação, que não é uma deficiência física propriamente dita, mas limitação por efeito colateral, e pela cirurgia seria muito legal se a gente tivesse alguém que lançasse um olhar especial para isso. Então, se você puder falar desse teu, se é isso que é o teu propósito, o seu principal área de atuação é essa? Então, Adriana, faz uns 3 ou 4 anos que a gente já desenvolveu esse projeto, né? Como você mesmo comentou antes, inicialmente ele foi um trabalho do curso de Educação Física da Faculdade FASURGS, que é aqui de Passo Fundo, que é onde eu trabalho. E a gente fez bem esse trabalho, era sobre populações, atividade física para populações especiais. E aí a gente adequou, melhorou esse trabalho, né, e transformou ele em um projeto de pesquisa. Hoje ele não é só projeto de pesquisa, é um projeto de pesquisa e extensão. Então, a gente oferece atividade física gratuita para a população da cidade e da região. Então, quem quiser fazer atividade física e se encontra por esses lados aqui, por os lados de Passo Fundo, pode fazer atividade física de maneira gratuita. E desde que comecei a fazer esse trabalho, realmente tenho me dedicado mais a divulgar essa ideia, que infelizmente é muito pouco divulgada. Eu tenho contato com diversos médicos, por exemplo, médicos oncologistas. Bah, eu não fazia a mínima ideia que a atividade física podia fazer isso. A gente é acostumado, a gente sempre indica atividade física para os pacientes, principalmente em tratamento e pós-tratamento, né? Mas a gente não conhece muita gente que faz esse trabalho como se faz de divulgação mesmo, porque é uma coisa que, é assim, eu fico até meio pasmo e sou um pouco suspeito em falar, né? Porque a quantidade de benefícios que a atividade física faz para essa população em tratamento e pós-tratamento contra o câncer é uma coisa inacreditável, assim, e é inacreditável que seja ignorada. Então, esse é o meu propósito nos últimos anos aí, é tentar fazer com que mais pessoas divulguem, que mais pessoas saibam e que mais pessoas, mais profissionais de educação física também, passem a trabalhar com esses pacientes oncológicos. Porque desde que comecei a trabalhar, né, desde que comecei a divulgar isso, eu tenho recebido mensagens de pessoas do Brasil inteiro, de Fortaleza, do Rio, Blumenau, enfim, do Brasil inteiro, e a reclamação é a seguinte: bah, professor, a gente não encontra pessoas profissionais da área que saibam o que fazer, saibam como trabalhar, que saibam me orientar. Eu até vou para a academia, tento fazer alguma atividade, mas eu percebo que é uma atividade igual aos outros pacientes. Eu não me sinto tratada diferente e tratada dentro do contexto que eu me encontro. Eu, por exemplo, faço tratamento, quimioterapia, radioterapia, e o instrutor, o profissional que está me acompanhando, ele nem sabe que dias que eu tenho quimioterapia ou radioterapia. E isso interfere drasticamente na maneira que é montado o processo de treinamento, o processo. Então, realmente eu tenho me dedicado a isso, a divulgar, a disseminar os benefícios da atividade física, e que mais pessoas iniciem e comecem a trabalhar com esses pacientes, porque realmente eles precisam de muita ajuda, e a atividade física pode ajudar muito eles, muito mesmo.
A gente vai citar alguns exemplos, Paulo, desse cenário dentro do exercício físico, mas o que você falou é real, nossos pacientes têm dificuldade, as pessoas têm que saber disso. Agora, entrando nessa questão mais do esporte, Fabiana, eu acompanho vocês pelo Instagram, porque eu sou um stalker, tô brincando, porque a gente tem curiosidade pela vida dos famosos. E aí eu queria saber de ti, Fabiana, você faz atividade, Fábio Alvim, você faz atividade física hoje? Então, você disse pra gente assim, hoje eu sou comentarista, não disputo mais. Para a gente, quem faz esporte de performance, como a Fábio Beltrame já disse, o foco é desempenho, números, medalhas, títulos, e isso é como se fosse o estímulo, a motivação. Agora que isso não tem mais, que espaço que o esporte tem na sua vida? Você faz esporte hoje? Qual esporte que você faz? Você consegue ser disciplinado e regular? Tá sem som, Fábio? Desculpa, que minha filha chegou aqui gritando, eu não queria atrapalhar, eu diminuí aqui o volume. Esse recurso, inclusive, é ótimo, né? Para qualquer imprevisto, a gente aperta ali, mas depois a gente esquece de ligar. Isso acontece com todo mundo. Mas vamos Daqui lá. a pouco ela participa. Eu não quero atrapalhar. Mas, enfim, a atividade física, né? Assim, era um dos desafios que eu imaginava enquanto eu jogava, porque aquele compromisso, a Fabi sabe, aquele compromisso que a gente tem com cuidar do corpo, manter os padrões que a gente sabe que o esporte exige, bater peso, enfim. O meu esporte nem é tão exigente assim, mas os esportes de maior especificidade, a gente tem que lidar com qualquer ganho de peso ou perda dele, tem a relação direta com a performance, né? Então, a gente cria uma cultura de cuidar do corpo, de saúde, que mesmo quando você para de jogar, é muito difícil que isso saia de dentro de você, justamente porque se torna uma cultura tá dentro do seu DNA, podemos dizer assim. Mas eu pensava muito sobre isso. Gente, como é que vai ser quando eu parar de jogar? Eu não vou querer entrar numa sala de musculação, né? Porque aquilo era o meu habitat todos os dias. Como é que vai ser? Mas eu acho que eu acabei me preparando para esse momento de diversas formas. E uma delas foi buscar uma atividade física prazerosa, assim, que eu pudesse fazer nesse pós-carreira, mas eu fiz durante as minhas férias, por exemplo, quando eu jogava. Passei a ter um pouquinho mais de férias assim que deixei a seleção, porque eu não emendava esse período de clube e seleção, né? Então eu conseguia ter ali um mês de férias, o que foi raríssimo ao longo da minha carreira. Então, nesse um mês de férias, eu buscava alternativas, assim, cara, o que eu posso fazer que seja prazeroso e divertido, diferente, onde eu consiga ocupar a mente, o corpo e sentir, né, uma forma de manter ali a atividade, mesmo que sendo nas férias, porque voltar das férias também é um desafio, né? E aí, menina, me apaixonei pelas corridas de rua. E ali nas corridas de rua, você conhece diversos níveis de atletas. É demais, é extremamente democrático, inclusivo, né? Você procura, obviamente, uma orientação de um educador físico, de um médico, para fazer os exames e iniciar essa atividade. Olha, eu te confesso que eu me apaixonei pelo universo das corridas. E fui atrás de uma assessoria, né? Enfim, para continuar tendo todos os cuidados e a melhor orientação. E aí foi uma loucura, porque eu comecei a fazer meias maratonas, e quando eu parei oficialmente de jogar, eu segui fazendo as corridas. Confesso que essas últimas 3, 4 semanas eu dei uma relaxada, porque eu estou de férias, inclusive, e aí dei uma relaxada, mas é impressionante como a gente acaba sentindo falta mesmo, porque além da gente estar cuidando de tudo isso que eu disse, é prazeroso. Então você sente saudade, às vezes, de acordar e estar... Eu mantinha uma rotina, a Fabi sabe bem disso, essa rotina, às vezes, quando a gente para de jogar, a gente precisa de orientação, de ajuda de todos os lados, inclusive de apoio psicológico, para tentar entender como é que funciona a ausência daquela rotina certinha de como era enquanto jogávamos, né? Mas eu acho que as corridas, elas acabaram me ajudando a manter tudo isso que eu disse, e além de tudo isso, acho que algo que é fundamental quando você quando você tem um fim de ciclo na sua vida, né? Porque eu acho que o esporte é apenas isso. O meu ciclo se encerrou dentro das quadras, mas eu sigo com outros desafios e vivendo outros ciclos. Me ajudou muito a questão da mente, assim, a saúde mental mesmo. E
Eu tenho que voltar para essa rotina mais pesada, mas eu curto bastante, eu curto demais o que a corrida me entrega no sentido mais amplo, se eu posso te dizer. Nunca imaginei que a corrida fosse ser a minha companhia no pós-carreira, mas hoje eu posso garantir que também é difícil imaginar a minha rotina sem a corrida inserida nesse contexto. Perfeito. Então, a Fábia Alvim hoje faz corrida como atividade física por lazer e daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho em detalhe como que a Fábia, que é um exemplo, quero que vocês saibam que vocês são formadores de opinião, as pessoas se baseiam em vocês. Nós estamos aqui porque as mulheres precisam fazer atividade física, porque a atividade física reduz recorrência de câncer de mama, reduz incidência de câncer de mama, melhora a qualidade de vida. E é muito difícil para a gente convencer nossas mulheres a fazer esse esforço que a Fábio está fazendo espontaneamente. Então, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto sobre motivação. E eu queria passar para a Fabiana Beltrame. Fabiana, queria saber de você. Eu acompanho, sei que você faz os treinos indoor. E eu queria saber de você, agora que não existe competição, de onde você tira a motivação? Esse é o seu esporte, o remo continua sendo, pelo que eu entendi. E de onde que você tira a motivação para fazer esporte? Nesse momento o remo voltou a ser o meu esporte, né? Mas logo depois que eu parei, eu passei por tudo isso que a Fábio falou, assim, de, pô, será que eu vou conseguir realmente me manter? Será que eu vou conseguir fazer uma atividade regularmente? Porque quando eu parei eu estava totalmente cansada, não só fisicamente, mas mentalmente também, né? E eu tinha, a minha categoria era peso leve, então eu tinha que estar sempre perdendo peso, sempre correndo, corria muito. Hoje, por isso que eu não gosto muito de correr, porque eu corria muito quando eu era atleta. E aí, quando eu parei, lá em 2016, eu tinha decidido assim, ficar um ano sem fazer nada, atividade física nenhuma, olha só. Mas deu 3 meses, eu já não conseguia mais ficar parada, porque estava no meu sangue, né? Também eu competi durante 19 anos, né, sem parar, não tinha férias também, era um ano emendando no outro. Então, deu 3 meses, eu tive que voltar a fazer uma atividade, mas não queria fazer o remo naquele momento, estava saturada já. Então, naquele momento eu achei o CrossFit, né, e comecei a praticar, inclusive até tive um box de CrossFit com alguns sócios e tudo. Foi um momento muito bacana, assim, de espairecer bem a cabeça. E aí depois fui me voltando novamente para o remo, né, que aí foi me dando mais aquela vontade de fazer porque é uma atividade muito completa, né? O remo indoor, não só o remo indoor, o remo na água, e remar na água é muito gostoso também, né? Em contato com a natureza. Eu consegui me reconectar com um esporte que eu tinha me apaixonado lá no início, né? Porque no final vira tudo muito rendimento e a gente não consegue mais aproveitar, sair para dar uma remada sem ter preocupação de tempo, de fazer tempo. Então eu consegui me reconectar com o esporte que eu sempre gostei. E agora o remo é o meu esporte, eu pratico mais, como eu moro longe do lugar, do clube, né, onde remo, eu remo 2 vezes por semana, e o restante dos dias eu remo em casa, na máquina, no aparelho de remo indoor. E assim, como eu gravo os treinos também para esse projeto, essa gravação também acaba sendo uma motivação para eu seguir treinando, né? Mas fora isso também eu preciso ter uma rotina, assim, de acordar cedo, já treino logo no início. Eu me sinto muito bem depois que eu treino. Os dias que eu tiro folga, assim, já não são a mesma coisa, já fico mais mole, com preguiça. Então, é como se fosse mesmo uma recarga, né, de bateria. Apesar de cansar, mas é muito prazeroso. Entendi, Paulo, que vai sobrar para você. Nós temos aqui um público de mulheres que está olhando para essas duas alucinadas por esporte, que não conseguiram se afastar do esporte e a gente está querendo empurrar as nossas para não serem sedentárias. Então, eu quero que tu diga assim para mim, Paulo, eu estou lá atendendo a minha paciente no consultório, eu falo, senhora, a senhora precisa fazer atividade física tantos minutos por semana. Ela fala, guria, lavo, passo, cozinha, arrumo, corro atrás de menino. Ou então eu fico andando para lá e para cá. Isso é um baita atividade física. E eu tento, Paulo, explicar para ela a diferença entre isso, que elas estão dizendo que é se mexer, e ser ativo, prevenir câncer de mama, prevenir doença cardiovascular. Você pode me ajudar nisso, Paulo? Qual que é a diferença de lavar roupa o dia inteiro e fazer a corrida da Fabiana ou o remo da Fábio Beltrame? Então, Adriana,
as donas de casa, as mulheres que ficam correndo atrás das crianças, elas têm que entender que, bom, respondendo já diretamente a pergunta, né, isso não é atividade física. Primeiramente, não é atividade física. A gente tem que entender que, para ser considerado atividade física, tem que haver quebra de homeostase no organismo. Ou seja, o teu organismo ele tem que passar por um esforço maior do que ele passa normalmente. Por exemplo, que a frequência cardíaca, que é um dos principais parâmetros, né? Então, se você mantém a tua frequência cardíaca sempre no mesmo patamar, não eleva ela ao patamar mais alto, você não provoca adaptações no organismo. E o que provoca as adaptações, a melhor do sistema imunológico, a melhor do sistema cardiorrespiratório, a força muscular, ou seja, o condicionamento físico, é justamente essa quebra de homeostase que é feita com a atividade física. A atividade física faz o quê? Ela exige mais do que o seu corpo é exigido normalmente nas atividades diárias, que é o lavar-louça, que é correr atrás das crianças, etc. e tal. Aí é que o organismo, esse esforço a mais, com uma intensidade maior e com regularidade, é que provoca as adaptações necessárias ao organismo. Sem esse esforço a mais, e ele sendo realizado de forma regular, ou seja, pelo menos 2, 3, 4, 5 vezes por semana, não há adaptações no organismo. Então, não é considerada atividade física. Ela tem que realizar atividade física regular. Entendi. Ela tem que fazer uma atividade com esse propósito. Agora, explica para minha paciente, você falou assim, tem que quebrar a homeostase. Ela está pensando assim, tá, como é que eu vou saber se eu estou quebrando? Ela vai pela frequência cardíaca, pelo esforço. A gente sempre tenta falar para as nossas pacientes de câncer de mama que elas têm que fazer 150 minutos de atividade moderada. Eu explico assim, ó, senhora, tá fazendo caminhada? Tá difícil de conversar? Isso é moderado. Você acha que é melhor isso ou fala para comprar um reloginho e fala, olha, o seu moderado ou a sua atividade, ela começa em tal frequência. Como que eu explico para uma pessoa simples que não é a Fábio Beltrame, nem é a Fábio Alvim, como que quebra o homeostase, como é que faz exercício, como é que ganha condicionamento físico para não ter câncer de mama e nem doença cardiovascular? Frequência cardíaca ou sensação de esforço? O ideal, o melhor, seria um frequencímetro, que daí a gente teria um parâmetro mais adequado. Tem alguns profissionais, ou em alguns artigos até, que eles indicam para você controlar a intensidade da atividade física pelo suor. Eu acho que é muito pouco relevante isso, porque tem pessoas que estão sentadas e estão suando. Então, não leve o suor como um parâmetro. O melhor seria a frequência cardíaca. Como é que eu posso explicar de uma maneira mais simples? Sem mandar ela fazer conta, Paulo. Não manda fazer conta, que eu já tentei, elas não fazem. Já, tu mandou 220 menos a idade? Sim, não deu. Não deu? Então, o ideal seria ela procurar pelo menos um dia, ou fazer uma consulta com um profissional de educação física. Seria o mais ideal. Porque nós temos um pequeno problema para pacientes oncológicos, principalmente, o pós-tratamento oncológico, que o tratamento em si ele causa muitas alterações no organismo, muitas alterações fisiológicas, alteração da pressão arterial, da frequência cardíaca, alterações cardiovasculares. Então, acontecem muitas alterações. E o ideal é que essa pessoa tenha uma indicação e uma elaboração da sua atividade física o mais individual possível. E para esse treinamento ser o mais individual possível, é necessário que ela consulte um profissional de educação física pelo menos uma vez. Porque aí ele pode, por exemplo, sair... qual atividade que a senhora vai praticar? Eu vou fazer caminhada. Aí o profissional de educação física vai sair com ela para a rua. Uma vez ela fazendo isso já está ótimo. E aí ele vai conseguir quantificar os parâmetros de atividade física mais adequados especificamente para ela. Porque devido a essas alterações provocadas pelo tratamento, eu acho muito arriscado a gente deixar que o paciente oncológico, principalmente, e também o paciente pós-tratamento oncológico, que ele faça alguma atividade sozinho. Esse seria o ideal, esse seria o mundo das maravilhas. A sensação só não vai, Paulo. A só sensação, ela é válida. Ela é válida. As pessoas podem procurar, inclusive na internet, a escala de Borg.
a gente usa também com os pacientes, além de a gente aferir frequência, pressão arterial, etc. e tal, a gente sempre fica perguntando para o paciente a sensação de esforço que ele está fazendo. Então, o paciente ele pode procurar na internet, essa é uma tabela que se chama escala de Borg. Né? Ele vai de 1 a 10 de esforço. Quando for realizar atividade física, procura deixar em número 5, que é uma atividade moderada. Ou seja, você vai se sentir um pouco cansado, um pouco exausto, mas sem exagero. Você não vai se sentir mal. E outra coisa que é muito importante é que você comece, você paciente, né, principalmente paciente, você comece, se você é sedentário até então, você comece com uma intensidade o mais leve possível, né? Porque você pode estar com alguma neuropatia, por exemplo, não sabe, pode caminhar, pode tropicar, pode ter uma queda, pode acabar provocando um traumatismo, um trauma mais sério. Então, as suas caminhadas, vamos supor, caminhadas iniciais, procure ir acompanhado de alguém. E faça um controle da frequência cardíaca. Veja aí se ela não está acima de 100, se ela não está mais que 120, 130. Então, você procura uma média meio que geral, isso, meio generalista, né? Procura, 100, então, 130. caminhar. Isso, é que depende muito da idade, depende do condicionamento. Sim, não, média generalista. Isso, mas é uma média generalista, assim, não aumente mais que 120 nas iniciais, 110, depende muito da idade. Pessoas mais idosas, por exemplo, acima de 60, eleva a sua frequência até 100, por exemplo, no máximo 95. Mas, importante, comece devagar e não vá sozinho. E, se possível, que seria o ideal, seria as flores no jardim, seria conseguir um profissional para fazer pelo menos uma consulta para ter essa individualização do treinamento, que é o melhor. Ok, entendi, Paulo, perfeito. Então, meninas, têm que fazer atividade física, essa atividade tem que ser regular, tem que envolver esforço, e esse esforço pode ser orientado por um profissional da academia. Quando vocês se matricularem ali, pede uma avaliação inicial. Fábio, Alvin, tenta imaginar que você e a Fabiana Beltrame já nasceram com o sangue no esporte, né? Com esporte no sangue. Então, vamos imaginar que a minha paciente, é você num dia de treino de saco cheio, que você não quer de jeito nenhum, a última coisa que você queria na sua vida era treinar. Essa é a minha paciente. Como que você se convencia, Fábio Alvim, a sair fazer a sua corrida de rua? Não lá a sua obrigação como trabalho, mas a sua corrida de rua. Ou todo dia que você vai correr, você vai feliz e agradecendo a Deus, que bom que eu tô correndo. Não responde isso, por favor. Não, é muito interessante, né? Eu tô aqui com a caneta, fazendo anotação, escutando todos vocês falarem, agora o Paulo falando sobre dando essas orientações, porque assim, as pessoas acham, né, que acho que por conta da gente ter feito esporte de forma profissional, e quando a gente para de jogar, a gente vai seguir, né? A gente está falando agora de motivação, né? Algo que a gente precisa na nossa vida também, né? A gente precisa, você falou, nem todo dia eu vou sorrindo maravilhosamente, não. Até porque tem dia que tem sol, tem dia que tem chuva, que tá um pouquinho mais frio, né? Mas quando você percebe essas conexões, assim, quando a gente está falando de saúde, de bem-estar, né? De cuidar de si, primeira coisa, a gente está cuidando da gente, né? A gente está fazendo algo por nós, pela nossa saúde. Eu tenho uma filhinha que, inclusive, botei no silencioso por conta disso aqui, tava se manifestando, os 2 aninhos. Eu quero viver com saúde e fazer com que ela enxergue também como um exemplo, né? Eu mantenho a minha rotina de atividades físicas por diversos motivos. Um deles é esse, que eu já mencionei inicialmente. Por a sensação de prazer, né? Paulo pode dizer melhor ainda, né? A sensação de prazer pós-atividade física é maravilhosa. Iniciar talvez não seja tão prazeroso assim, né? Mas a sensação de bem-estar depois. Quando a gente pensa na questão da saúde mental, eu vou correr, às vezes eu hoje não faço mais o uso diário de fones de ouvido, porque é perigoso, às vezes eu faço distâncias mais longas, eu quero prestar atenção em tudo. Então eu contemplo a paisagem, estou pensando diversas coisas ali, imaginando como é que vai ser o meu dia. Quando você une todas essas coisas, eu penso que isso passa a ser uma motivação. Assim, eu tenho metas também, né? Hoje eu não tenho essa preocupação mais com aquele peso, né? Só a questão do peso do corpo. Isso talvez seja a última questão para mim. A sensação de prazer e de bem-estar é
é que talvez seja... E quando eu vou nos dias, eu confesso a você, viu, doutora? Quando eu vou nos dias que estão mais frios ou nublados e chuvosos aqui, quando eu volto é uma comemoração em dobro, justamente porque, Porque eu caramba, fui, né? exatamente, o fato de ter ido, o fato de ter me mexido quando o meu corpo não estava querendo isso, estava querendo ficar um pouquinho na cama. E eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas os benefícios e a disposição para seguir no dia, né? Tem uma outra coisa que eu acho que o esporte me ensinou muito, que é você fazer alguma coisa por você e motivar quem está do seu lado, né? Quando você vê todo mundo que está ao redor está pensando, acho que eu vou melhorar aqui minha alimentação, acho que eu vou pensar um pouquinho mais. Porque a gente está falando de saúde, de bem-estar, de longevidade, né? De inspirar o próximo, quem está contigo. Então, tem uma série de questões. Eu sei que não é simples, mas espero que quem esteja nos ouvindo nesse momento busque, né, a sua motivação maior, mas pense nessas pequenas melhoras, né, melhoras que a gente tem no nosso dia através da atividade física. Seja ela qual for, tá? Seja ela qual for, de baixa intensidade. Fantástica, Fábio. Resposta fantástica. Olha só que coisa legal que a Fábio disse, gente. Ela disse assim, eu corro por bem-estar, então me sinto muito bem depois. A gente não acorda de manhã soltando flores pelos olhos, às vezes a gente está chateado. A gente briga contra a chateação através do exercício físico, então ela corre por bem-estar. Ela falou da filhotinha dela que está ali, ela olha para a filha, ela quer dar um exemplo, né? O entorno dela se modifica e ela é um exemplo através do esporte. A filha dela vai fazer isso, ela está dizendo que ela quer ser saudável, o meu corpo precisa disso, eu preciso cuidar de mim. Então, Fábio, você resumiu em algumas palavras exatamente o que a gente queria, o que a gente queria ouvir. Eu queria muito que as pessoas ouvissem. Existe necessidade de esforço e motivos não faltam, né? E vou puxar para a Fábio Beltrame, porque eu sei que ela também tem filhos. Então, Fábio, eu escuto muito no meu consultório a minha paciente falar assim para mim, para ti é fácil, doutora, como se eu não tivesse família, né? Porque eu chego em casa, eu só tenho 4 horas para ficar com a minha filha. Então, eu tenho que trabalhar o dia inteiro e eu quero ficar com ela. Eu sei que você também tem filhos e eu sei que também você dedica tempo ao esporte. Você que tem alunos, eu estou falando que eu te sigo, né? Como é que a gente lida com isso, assim, de explicar para as mulheres que o esporte é importante para os filhos também, né? A Fábio já falou isso um pouquinho. Então, como é que a gente tira a dona de casa da família para ela cuidar dela? Você que tem filhos e tem família também. A Fábio resumiu muito bem, né, toda a questão da motivação, e que eu já tinha falado anteriormente também, de me sentir melhor depois de uma atividade física. E eu acho que, assim, ó, a gente tem tempo para o trabalho, tem tempo para os filhos, mas tem que ter um tempo para si mesmo. O tempo que você tira para fazer uma atividade física é o momento seu, para a sua saúde, para você depois desfrutar mais tempo com os seus filhos, com mais saúde. E a questão do exemplo também é sensacional. Eu vejo isso através dos meus filhos. Eu tenho também uma filha de 12 e um menino de 3. Então, eu quero passar isso para eles, quero que eles passem para os filhos deles. Então, tudo isso é uma questão de exemplo. E eles me veem como eu começo uma atividade física. Às vezes estou com preguiça, às vezes está frio, às vezes está chovendo. Mas sempre depois, quando eu saio sempre bem melhor. Então, essa é realmente a atividade física, eu acho que tem que estar presente na vida de todos, né? Não importa, como a Fábio falou, não importa a atividade física. Você tem que achar uma coisa prazerosa para você, que você consiga fazer para a vida toda. Ou ir variando, né? Não precisa fazer sempre a mesma atividade, mas é importante achar uma que você sinta prazer e não faça por obrigação. Isso eu acho que é o principal. Eu vou fazer um comentário do que você falou, Fabiana, porque é muito importante. Eu vou de novo tietar. Eu me falei que eu ia, né? Um direito meu. Fui chamada para live e vou tietar. Eu acompanho o seu Instagram. Nunca remei na vida, nunca. Eu acompanhava as Olimpíadas e achava legal. E eu fazia corrida como a Fábio Alvim. Sempre fiz maratona, achava lindo aquilo, até que um dia cansei. E abri o Instagram e vi a Fabiana Beltrame. E olhei, ela estava fazendo um remo em casa. E pensei, pô, eu não consigo, pelo meu trabalho, ir lá para beira-mar para fazer. E tem gente que nem mora em lugar de praia. Mas ter visto a Fabiana no Instagram me despertou para o negócio que é o remo. Eu falei, pô, pode ser para mim. Então, isso que a Fabiana falou é uma coisa muito legal. Vamos atrás, né, gente? A Fábio Alvim era jogadora de vôlei, está fazendo corrida.
A Fabiana Beltrame tá lá, fez CrossFit. E agora tá lá fazendo remo. Eu olhei o remo e falei, pode ser que seja para mim, pode ser que seja canoa havaiana, pode ser que seja bike, né, gente? Então isso é muito legal, que a Fabiana falou, é fundamental. A gente não acorda sentindo prazer, a gente busca prazer, e a gente não acorda sabendo o que quer, a gente aprende à medida que a gente vai atrás. Então, obrigada, Fábio Beltrame, é isso mesmo. Agora, Paulo, em relação às nossas pacientes oncológicas, eu falei ali para a Fábio Alvim, assim, a Fabiana, você não quer acordar de manhã, isso eu estou falando das minhas pacientes saudáveis. Agora, pensa a minha paciente jovem, que eu bloqueei os hormônios dela todos. Então, ela está na menopausa com 30 anos, ela sente cansaço, ela sente dor articular, ela está na menopausa, ela está ganhando peso, e eu preciso pegar essa paciente cheia de efeito colateral, Paulo, e explicar para ela assim, então vamos lá, eu sei que a gente quer uma avaliação mais complexa, mas como é que eu explico para ela assim, vamos começar? Como é que você pega o teu paciente lá do teu grupo e fala, peraí, vamos começar de pouquinho? Como que é essa orientação que você faz? Como eu tinha comentado antes, doutora Adriana, o mais importante nesses casos é a individualização do treinamento. Só que uma coisa que é bem importante, felizmente tem acontecido, né? É que os pacientes que procuram o próprio projeto, né, procuram para alguma informação, eles procuram porque eles já estão sabendo, eu encho eles dos benefícios, e benefícios disso, e benefícios daquilo. Eles ouvem tanto isso que eles, lá pelas alturas do campeonato, eles começam a entender, tipo, eu acho que eu preciso mesmo fazer. Então, eu acho que a motivação para eles para começar a fazer, através da difusão dos conhecimentos, dos benefícios, eu acho que é o ponto de partida assim, para eles começarem a fazer. Aí, quando eles começam a fazer, acontece um fato extraordinário. Pessoas que são sedentárias, nunca fizeram nada a vida inteira, aí elas começam a fazer, tem até um preconceito, né, com relação à academia, com relação a fazer musculação, com relação à esteira, qualquer coisa. Aí quando elas fazem o primeiro dia, já no primeiro dia, elas, meu Deus, isso está me fazendo um bem. No primeiro dia, quer dizer, foi mais os aspectos psicológicos que foram alterados nessa sessão de treinamento. E isso já é suficiente para motivar essas pessoas a elas continuarem a fazer atividade física. Então, o primeiro é elas entenderem que é importante. Por exemplo, elas entenderem que, por exemplo, a diminuição de recidiva do câncer de mama, que é um dos cânceres, felizmente, mais estudados, né, com relação aos benefícios de atividade física, os índices de recidiva, eles podem ser, de diminuição de recidiva, né, eles podem ser de até 50%. Então, pensa, para uma pessoa que passou por um tratamento, passou por todo aquele drama, né, fez até algumas cirurgias, quimioterapia, radioterapia, internação, ela entender que se ela se exercitar com regularidade, ela tem 50% a menos de chance dessa doença voltar. Então, esses fatores, eu acho que eles são um dos pontos gatilhos, assim, que motivam esses pacientes e pacientes pós-tratamento a fazerem atividade física. E qual atividade física eles devem fazer? Eles podem fazer qualquer atividade física. O importante é levar em consideração aquilo que a gente tinha conversado antes, a intensidade, procurar intercalar exercícios aeróbios que trabalham o sistema cardiorrespiratório com exercícios de força, exercícios de musculação, para ter o desenvolvimento do condicionamento físico, de uma maneira geral. Condicionamento físico é melhor do sistema cardiorrespiratório e do sistema musculoesquelético. Assim, elas vão se manter mais saudáveis e vão ter menos incidência do próprio câncer, vão evitar o câncer, vão ter melhora no próprio tratamento, né? E também diminuir as chances de recidiva. Então, e só mais uma pergunta. Já me deram umas broncas aqui no bastidor. Que eu tenho um celular paralelo, eles perguntaram assim, tá, doutora, você não quer deixar eu perguntar, mas eu quero perguntar. Tá mandando eu fazer exercício de força, eu tirei a minha mama.
Eu posso fazer o CrossFit lá da Fabiana, que a Fabiana disse que fazia. Eu fiz esvaziamento axilar, eu posso fazer musculação. Então, se tu puder responder isso, exercício de força em paciente que fez cirurgia de câncer de mama, se tem restrição? Tem restrições. De novo, tem que ser individualizado. Então, porque cada paciente ela é única. Então, a cirurgia vai provocar alterações na mobilidade da articulação do ombro, principalmente, e na própria cervical, individuais de cada paciente. Agora, se ela pode fazer musculação, por exemplo, ela pode fazer musculação. Inclusive, um dos principais mitos que estão sendo derrubados, né, porque as pesquisas apontam para isso, é com relação se a musculação aumentava o linfedema. Musculação não aumenta o linfedema, muito pelo contrário, ele diminui o linfedema, desde que ele seja planejado e com controle de carga adequado. Esse é o principal. Porque quando você faz a musculação, o músculo ele funciona como uma bomba. Então, ele manda esse líquido que provoca o linfedema para outras regiões onde o sistema linfático está funcionando corretamente. E daí, esse sistema linfático ele consegue recolher, digamos, esse líquido ou qualquer outra substância que necessita ser drenada. E quanto ao CrossFit, aulas de ginástica, a gente tem que pensar o seguinte, eles são aulas generalistas, digamos assim. Então, o paciente ele sempre vai tentar fazer o máximo que ele pode e não vai ser individualizado. Então, é muito mais fácil dele sobrecarregar essa articulação, por exemplo, que ela não poderia sobrecarregar por causa da cirurgia e do processo que ela passou. Então, o melhor não é que não possa fazer CrossFit, é que o CrossFit, por exemplo, ele é uma aula mais generalista. E como é em grupo, as pessoas tendem a fazer mais esforço para não ficar atrás dos colegas que estão fazendo mais esforço. É uma reação natural. Às vezes as pessoas não veem. Então, o melhor mesmo é fazer uma musculação para a parte superior, pelo menos. Ok, Paulo. Agora a gente está caminhando para o fim, mas eu queria fazer uma pergunta rapidinho para vocês, que eu fico muito curiosa. A minha paciente, quando ela começa a fazer exercício, Fábio Alvim, ela quer comer tudo, né? Então ela vai lá, sua pra caramba, chega em casa, come um risoto e toma uma garrafa de vinho, porque eu fiz exercício. Aí ela ganha peso, que aí nós estamos falando de duas coisas. O meu paciente que teve câncer de mama e todas as mulheres precisam fazer exercício físico e elas precisam ter um peso saudável. Só que tem esse conflito, né? Peso versus atividade física que o paciente só vai para o abuso. Como é que você lidou com isso? Porque quem faz a exercício de performance, de certo, gasta um monte de energia. E aí, quando vai fazer a corrida de rua, eu acho que teve que ajustar, ou não? Então, porque tu ficou magrinha, né? Tem um monte de gente obeso, a ex-atleta, né? Então, assim, o que acontece? A gente também, né, a questão quando eu falo da cultura esportiva, a gente envolve tudo, desde a musculação, a questão da alimentação, né? Eu passei muito tempo da minha vida fazendo, eu sempre brinco que são compensações, né? Eu não tinha aquela alimentação restritíssima, mas eu tinha consciência do que dava para comer, onde dava, em que momento dava para abusar um pouquinho, né? E acabou se tornando um hábito mesmo. Hoje, eu não tenho mais essa obrigatoriedade nessa luta de manter o peso, mas eu sigo. Quando eu exagero um pouquinho na dose, eu estou pensando, caramba, então amanhã eu vou compensar. E sem essa coisa, essa cobrança exagerada, mas diferente da cobrança, passa a ser uma consciência, né? Exatamente. Você percebe, né? Problema nenhum em tomar um vinho, comer um pouquinho mais um dia. A gente aqui brinca que nas sextas a gente come uma pizza, enfim. Acho que o bacana é a gente conseguir balancear tudo na vida, né? É difícil às vezes encontrar, né? Ou melhor, seguir isso à risca. Mas quando a gente trabalha com essa consciência, acho que a gente consegue ter prazer em tudo, inclusive exagerando um pouquinho aqui. No outro dia a gente volta para... Eu não gosto muito de falar sobre dieta, mas assim, eu acho que é legal essa palavra dessa consciência, dessa cultura que a gente cria de viver bem, de bem-estar, né? Nada de forma exagerada é bacana, né? Não é, nem o Paulo pode falar melhor que a gente aqui, tem inclusive propriedade para isso, está dando uma aula aqui em tudo que ele está colocando, né? Super pertinente, mas
Se eu for para a rua correr e exagerar um pouquinho, no dia seguinte eu vou ter que fazer menos, né? Não é bem assim. A gente precisa seguir uma programação, uma planilha, e assim ela é meio que na alimentação. É assim que eu tento fazer, ou tirar prazeres, né? Ou ter prazeres de forma diferente, inclusive na alimentação também. E é também o que você pensa, Fábio Beltrame? É mais ou menos por aí? Com certeza, eu acho que tem muito também, a gente, depois que, né, durante a carreira de atleta, a gente tem muito autoconhecimento também, né? Eu muitas vezes tive que fazer dietas muito restritivas, que depois que eu parei de remar, engordei bastante por conta disso, porque a carga de treino, né, era zero comparada com as 5, 6 horas que eu treinava. Então eu tive que me reconhecer, né, para realmente ter esse equilíbrio novamente. Mas eu acho que a palavra é o equilíbrio mesmo, porque a gente não tem como seguir uma dieta muito restritiva durante muito tempo. Então, se você consegue comer de tudo um pouquinho, sem exagero, ou se exagera um dia, no outro dia, né, segura um pouquinho. Então, é o autoconhecimento junto com a consciência que a gente vai adquirindo. E isso não dá para achar que fez meia hora de atividade física, dá para comer uma pizza inteira, né? Então, tem que ter um pouquinho de consciência sobre isso também. Importantíssimo. E, Paulo, eu acho que é mais ou menos o que você deve ver na sua rotina e deve ser isso que se orienta, né? É mais para perder peso, porque o paciente, quando ele está obeso, ele tem um problema até para fazer esporte. E é mais fácil ele perder peso segurando a comida do que perder peso fazendo atividade física, né? Isso é importante ele entender também, né? Ele tem que entender que a atividade física e a alimentação, elas têm que trabalhar juntas, né? Não adianta ele, por exemplo, fazer uma atividade e gastar lá 200, 300 calorias e chegar em casa e consumir 1.200 calorias, comer uma pizza ou ir na pizzaria e pedir uma Coca Light. Não vai adiantar nada, né? Ele tem que entender que é cálculo, né? Com relação a perder peso, é cálculo. Você ingere tantas calorias, você gasta tantos com o seu próprio metabolismo e com atividade física. Se você exagerar, você vai acumular, o organismo vai acumular e você vai aumentar de peso, falando de uma maneira mais simplista possível. Entendi, gente. Maravilhosa a live. Maravilhosa. Se eu pudesse, eu ficava aqui, mas eu tenho uma assessoria aqui da SPM que já me diz que se eu passar, cai. Se cair, eu perco a live. Se eu perder, eu tô lascada. Aí eu tenho que fazer outra. Então, eu queria agradecer a vocês. É muito importante isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês são formadores de opinião. As mulheres precisam ter essa consciência que vocês já têm, porque são da área, e ter a oportunidade de estar ouvindo essas sugestões, essas dicas, e a experiência de vocês foi uma experiência incrível para mim, e eu tenho certeza que para o nosso público também. Então, em nome da Sociedade de Mastologia, eu gostaria de agradecer a Fábio Alvim, Fabiana Beltrame e ao Paulo. Foi sensacional o desempenho de vocês e ajudaram a gente um monte. Muito obrigada pela presença. Bom, gente, eu que agradeço. Como eu fui a primeira nos papos, eu já vou me despedir primeiro, dizer que é um prazer, podem contar sempre, que essa mensagem se reverbere, dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, rever, mesmo que virtualmente, Fabi, Paulo, um prazer te conhecer, doutora Adriana. Prazer foi meu. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer também o convite, mais uma vez, um prazer estar aqui. Espero que a gente possa inspirar muitas mulheres a começar uma atividade física, porque atividade física é saúde e todo mundo precisa. Valeu, prazer, Paulo. Tchau, tchau, Fábio. Obrigada. Valeu, pessoal. Eu me sinto honradíssimo em poder estar participando dessa live. Muito obrigado para você, Adri, para a Sociedade Brasileira de Mastologia. Foi um prazer assim, enorme poder falar com essas Fábios aí, ó. Tietagem aí. Muito, eu também. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigada. Meninas, muito obrigada pelo que vocês representam. Paulo, parabéns pelo trabalho espetacular. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigada pela presença. Essa live vai estar gravada no nosso IGTV. Acompanhe as mídias da Sociedade Brasileira de Mastologia. Tem um podcast genial ali para dar dicas para vocês de saúde. Então, encerro por aqui. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau.